Um livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira. Rapaz, como é que tá sendo para você? Você tá gostando dessa história? Você tá gostando? Tá deixando alguma coisa a desejar? O que que você tá achando desse projeto, um livro falado, a história da minha vida? Eu quero deixar aqui registrado essa história toda porque temos um trabalho a cumprir. Eu tenho um trabalho de composição, um trabalho de músicas, mas eu quero deixar bem claro aqui sobre tudo que aconteceu na minha vida, o que vem acontecendo, e para você ter um exemplo, que nem sempre você tem que fazer coisas erradas para poder sobreviver. Porque o que vem agora, nesse episódio da segunda temporada, o quarto episódio da segunda temporada, da história da minha vida, quando tivemos que largar tudo. Deixamos tudo para trás. Aquele carro que eu falei que eu tinha, aquela casa que eu falei que tinha, deixamos tudo para trás. Essa é a primeira vez que começamos do zero. Essa é a primeira vez que tivemos que construir tudo. Então é a primeira vez que eu estou dizendo porque vem mais coisas por aí que você vai se comover. Então, tivemos que sair dali. A minha mãe, como a gente morava todos juntos naquela casinha, não estava se combinando. A família brigava, porque era 3 famílias morando juntos. A família do meu irmão, a mulher não se dava muito com a minha mãe, não se dava comigo. Então ficava aquele clima ali. Aí o meu irmão Luiz alugou uma casa e teve que sair dali, foi morar um pouco mais longe dali de onde estava minha mãe, e Joelma com a família dela, e eu, e o Paulo. Agora você imagina uma casa pequena com um banheiro só. O tempo foi passando, isso já é em 2000, tá? Isso já estamos em 2000. O tempo passou dali. A minha mãe, ficamos 6 meses nessa casa. Era para pagar aluguel, mas a gente não tinha condição de pagar aluguel. O dono da casa pediu a casa. Aí fomos morar, a minha mãe com meu padrasto. A minha irmã já tinha ido embora, voltou lá para o local da onde saímos. Como ela falou que ela não tinha nada com aquilo que aconteceu, ela saiu, voltou para lá. Só que não foi no mesmo bairro, tá? Foi no outro local. E ela ficou lá. Então ficou a minha mãe, eu e meu padrasto morando ali. Como eu cheguei nesse local que ficamos, eu cheguei sem emprego, cheguei sem nada, tudo do zero, começar do zero. Era novo, estava aí com meus 32 anos, 31 para 32, e comecei a procurar trabalho ali de servente. E a minha mãe, como a gente não tinha condição de pagar aluguel, o sol começou a bater. Eu mudei, mas o sol tá me seguindo. Ok, o sol tá bonito hoje aqui, mas tudo bem. Então a minha mãe saiu dali, daquela casa. A minha mãe foi morar num sítio distante dali que eu não podia ir, não dava para eu ir. Ou seja, eu fiquei sozinho naquele local. Mas nisso eu já tinha arrumado um trabalho de fazer gráfica. Eu trabalhava numa gráfica pequena, que tinha ali que o moço fazia manual, aqueles cartazes de político. Ele fazia manual, na época ainda era tinta, ele botava num quadro lá, e aí eu comecei a trabalhar com ele. E nisso eu estava vendo, eu sempre escutava um apito, pi, pi, eu falei, que apito é aquele ali, cara? Era a segurança que tinha na época lá. Aí um certo dia eu tô passando numa rua assim, eu vi um rapaz trabalhando numa obra. Aí perguntei, falei, moço, você não está precisando de servente para trabalhar aí não? Aí ele falou, rapaz, por coincidência, ele estava em cima de um barranco, ele em cima do barranco e a casa em cima, um barranco assim, uma ruazinha. Ele falou, por coincidência eu tô aqui, cara, exatamente procurando alguém para vir trabalhar. Aí ele, como é que é o seu nome? Pai, expliquei a situação, fui trabalhar com ele nessa obra.
e já não estava trabalhando mais com aquele senhorzinho ali. Mas antes disso, aquele senhorzinho, que era o seu Oswaldo, ele tinha me apresentado o Edson, que era um dono de uma segurança de rua que tinha lá. Aí eu passei a trabalhar nessa segurança à noite, trabalhava à noite, e de dia na obra. Fiquei trabalhando ali naquela divisãozinha ali. E Luiz morando lá já no outro local com a sua mulher e com seu filho. Depois teve mais uma filha, um casalzinho ali morando. Minha mãe morando num local distante. Depois a minha mãe, meu irmão conseguiu arrumar uma casinha para ela, próximo dele. E Paulo junto. Paulo já com os seus 40, já 48 anos, já acho que já 48 anos, mas não parecia, ele estava bem velho, porque bebia muito, sabe? Muita cachaça. Mas era um cara trabalhador que sustentou a gente. Ele foi um pai pra gente. As coisas foram andando, foi tomando uma proporção muito grande na nossa vida. Bom, gente, eu estou resumindo um pouco a história, tá? Porque é tanta coisa, às vezes eu fico aqui meio gaguejando, porque eu estou lembrando coisas bem antes do que aquilo que eu estou falando. Por isso que eu estou tentando voltar um pouquinho para encaixar na mesma história. Foi muito, muito complicado a nossa vida. Muito complicado mesmo, porque eu quero voltar um pouquinho antes de eu ter arrumado esses trabalhinhos. Eu fiquei, trabalhava nessa segurança, e eu não tinha onde ficar. Eu não tinha onde ficar. Eu ficava dormindo, às vezes, quando eu trabalhava à noite, tudo bem, que eu ficava no trabalho ali, mas de dia eu tinha que caçar lugar para dormir. Tinha que caçar lugar para dormir. E muito mal eu tinha onde comer. E nessa época que eu fui morar nessa casa, eu já tinha conhecido um segurança lá chamado Jair José. E fui pegando amizade com ele foi gostando de mim porque eu tinha um violão, e ele tocava violão, a gente ficava ali tocando violão. E toda vez que ele ia almoçar, ele dividia a quentinha dele comigo. A marmita, aquelas marmitinhas quadradinhas de alumínio, ele partia a comida no meio, botava na tampa e me dava para comer. Porque a situação ficou meio feia para mim. Mas antes de eu ter arrumado esse trabalho de obra, tá? Esse trabalho da segurança. Porque quando eu trabalhava na segurança, aí sim eu tinha dinheiro para comer. Mas quando eu não estava trabalhando, eu só fazia biscatinho, não sobrava nada. E Luiz foi morar lá nesse local com a mulher dele, conseguiu arrumar um trabalho. Ele já tinha seu carro, né? Só voltando a falar, voltando lá do início, que o sonho dele sempre foi ter carro, ele conseguiu pegar um carrinho melhor, e conseguiu sair daquele local, não ficou mais visado, porque naquela época, aqueles bandidos que destruiu a nossa família, morreu tudo, não sobrou um para contar a história. Eu acho que nem filho deles tem para contar a história, porque aqui nessa terra se faz, aqui se paga. Não adianta você falar que você vai pagar depois que morrer, não. Então a vida é assim, o círculo da vida é assim. Eu me encontro, graças a Deus, aqui contando essa história para você, porque não foi fácil, e não está sendo fácil, mas a gente tendo fé, eu estou aqui contando por tudo que eu já passei, tudo que meus irmãos passaram, e eu estou aqui ainda, porque vem mais coisas aí, coisas fortes, vem coisas fortes. E o Luiz ficou levando a vida dele, minha mãe já morando perto dele, o meu padrasto, a minha mãe já não estava com bem de saúde, minha mãe já tinha pegado uma diabetes, porque quando eu morava nesse local, que eu trabalhava na obra, eu passei a morar debaixo de uma garagem. E a minha mãe estava passando um momento difícil lá com o meu padrasto, e ela veio morar comigo, a gente ficou morando debaixo de uma garagem. Ficamos morando debaixo de uma garagem nessa obra. E meu irmão lá. Meu irmão conseguiu arrumar um trabalho numa empresa contratada pela Petrobras,
a qual mais na frente eu vou contar sobre também, como eu fui parar lá. E eu fiquei por ali naquela garagem, trabalhando de segurança. Aquela obra já tinha acabado, eu passei o pão que o diabo amassou naquela obra, porque o encarregado daquela obra era um cara crente, mas na verdade era um crente descrente, porque ele me tratava muito mal, tá? Me maltratava assim, me botava trabalho pesado nas minhas costas. Eu tinha que trabalhar, porque eu dependia da obra para dormir, para almoçar, para jantar, para tomar banho. E passei a trabalhar na segurança e na obra, então eu já estava acabado, mas nunca precisei fazer coisas erradas. Quero que você fique aí ligado, porque na próxima temporada, no próximo episódio, a gente vai começar a entrar em detalhes fortíssimos, detalhes que machucam um pouco em contar, machuca. Eu quero dar continuidade a esse projeto, mas eu não quero enrolar muito, porque, poxa, eu tô com 40, eu vou fazer 50 anos, se eu for contar tudinho, a gente não acaba essa temporada nunca. Porque eu quero vir com mais coisas, mais projetos. No próximo episódio, quero contar para você o que aconteceu com o Luiz. O que aconteceu na minha vida. Então você não pode perder. É inscrito já? Não é? Então se inscreva. Me segue? Não segue? Então me siga. Deixa seu like. Deixa sua curtida. Compartilha. Tá bom? Até o próximo episódio.